mas a cobrança é muito intensa no início de trabalho. Ele tem contrato até 31 de dezembro e espero que seja cumprido até o final. Baseado nesse conceito que ele é o mais verdadeiro de que o futebol é a repetição, né? Porque o Inter acabou poupando alguns jogadores no começo da temporada. O Inter não poupou alguns jogadores. O planejamento da comissão técnica é no sentido de que todos os jogadores estejam aptos para disputar todas as competições. Então, é evidente que tu não tem como preparar um atleta para um jogo e sabendo que dali a 48 horas, né, tu tem um outro jogo com um nível de competição diferente daquilo que tu está projetando. É tudo uma sequência de trabalho, é um planejamento de toda a comissão técnica. Amanhã, contra o São Paulo, vão jogar Nilmar, Hever, Anderson. Juan. Eu acho interessante. Inclusive Juan. Aliás, o Juan, para mim, vai ser o companheiro do Hever. Eu não tenho esse problema de idade aí, porque está aprovado. E o Corinthians, Danilo, recuperou a condição de titular. Tem que jogar a bola. Se o cara estiver na ponta dos cascos, como a gente diz, vai depender do Juan, porque bola já está provado que ele tem mais que os outros, né? Mas não existe milagre em futebol. Está 6 meses parado, o Farda está jogando. Não faz 6 meses. Precisa 3 ritmo, meses. precisa. 3 meses. Ele se lesionou no jogo contra a Chapecoense. Naquele malfadado jogo contra a Chapecoense. Estreia do Nilmar. Estreia do Nilmar. Ele se lesionou ali faz 3 meses mais as férias, 4 meses. Mas tem uma qualidade incrível, né? Um Nossa. jogador excepcional. Jogador de Copa do Mundo. Evidente que ele não tem aquela sequência que teria que ter. Ele na idade dele, ele não vai conseguir Não tem jogar como. quarta e domingo. O Alan Costa terminou o ano em alta, ajudando muito o Internacional. Não está bem esse ano. O Hever não conseguiu jogar. Quer dizer, o Hernando alterna bons com péssimos Eu já acho que momentos. Rec, eu acho que em Caxias o Hever entrou, foi muito bem. Eu também, Não, eu também ele achei. não conseguiu jogar, que eu digo, ele em Caxias foi bem, claro, mas ainda não é consolidado. Ontem mesmo o Diego Aguirre disse, eu vou esperar o jogo contra o São Paulo para ver se ele joga contra a Universidade. Mas contra o Caxias, embora ele tenha feito Ele pênalti, deu segurança. ele deu segurança, É. ele comandou a defesa do Inter. O pênalti foi uma infelicidade, ele escorregou e a bola acabou tocando no braço. Eu até Mas vou te dizer, eu Daniel, gostei muito da atuação dele. Ele escorregou porque a bola tocou na mão do atacante do Caxias. Naquele momento que a bola toca na mão do atacante do Caxias, ela desvia, ela sai dele e ele perde a condição da bola. Foi por isso que ele escorregou. Quis refazer a manobra. Exatamente. Deixa eu te Mas perguntar isso uma só coisa. sabe quem já esteve lá dentro, né? Não no profissional, no amador, na brincadeira e tal. Tu jogava bola? Sim. Começamos a aplicar, sábado de manhã, as pessoas estão em casa tomando uma Meio caipirinha. distraído e tal. Quem me conhece sabe que eu joguei, eu era um excelente volante. Seu apelido de bola não é pela gordura, então é porque tu jogava bola. Muita bola. Vem do bola, Falcão, bola, mas que é isso? Sabe que tem um sobrinho meu que é tão metido, que diz que joga muito, nós apelidamos ele de Paulo Roberto. Aí as pessoas, mas por que Paulo Roberto? O nome dele é Fabrício. Paulo Roberto Falcão. A balaca dele é um negócio impressionante. Meu sobrinho Fabrício deve estar assistindo. Agora descobrimos outro bola. O Paulo Roberto. Outro Paulo Roberto. Pellegrini, o modelo atual do Inter de composição de direção e departamento de futebol e comissão técnica conversa entre si? Tem liberdade entre vocês? A pergunta que te faço é, qual foi a explicação, se existe diálogo entre vocês, que deu o técnico Diego Aguirre para não levar Cláudio Vinck, para não levar Luque, para não levar Valdívia, jogadores jovens, em tese com maior capacidade pulmonar para jogar na altitude, e outra, por que ele jogou com apenas 2 modificações, 90 minutos, quando estava todo mundo morrendo? Daqui a pouco responde o Pellegrini, porque a pergunta foi muito boa, viu, Zé Aldo? Olha, sábado de manhã o cara levanta inspirado. Então, daqui a pouco responde o Carlos Pellegrini. A seguir, vamos falar também da derrota do Internacional lá na Libertadores, 3-1 para o The Strongest, na altitude de La Paz. E a vitória do Grêmio no Gauchão 2-0 diante do Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra, lá em Passo Fundo, na Grande Lagoa Vermelha. Nós já voltamos. 30 anos. É. Tá, beleza? Não, isso aí é só para depois. Chefe é chefe, né? Eu te avisei porque ele me falou. Esqueci da pergunta. Passou. Muito bom, Lisandro Lopes. Tu daria para um produtor, o Sazana? Eu acho que esse cara é bom jogador, eu não conhecia o cara. Agora estava vendo o lance ali. Tem tamanho, tem velocidade. É frio. Tá, eu sei, Libertadores eu sei. Lopes é 1,75 m, cara. Pelé tinha 1,74. Pelé é o Pelé, Tá. né? Manchete da tarde. Não, eu sou fã do Lisandro Lopes, eu gosto do jogador. Não.
Então, eu acerto. Olha aqui, ó, outra coisa, se tiver Grêmio aí na sequência, eu chamo o Grêmio e digo, daqui a pouco o Pellegrini responde, não tem problema. Tu que manda, tu que manda. Vamos lá. Volta com preliminar, a imagem do futebol aqui na tela. O Sacha já esteve do meu lado aqui no programa. Ele é um pouco mais baixo que eu. Estamos de volta com preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa Carlos Pellegrini, diretor de futebol do Internacional. Os narradores José Aldo Pinheiro, Daniel Oliveira, da nossa Rádio Bandeirantes, AM e Band News, FM 99.3, porque agora tem casamento. Casamento que é para sempre. Né? 640 AM, 99.3 FM, amanhã, Ednei. Pinheira, tu achou ruim? Mas... Estamos ao vivo, sábado de manhã. Então não foi isso. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa Carlos Pellegrini, diretor de futebol do Internacional. E os narradores, José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes AM, e agora casamento com 99.3 Band News FM, e Daniel Oliveira também, narrador de ambas. Aliás, Zé Aldo Pinheiro só reafirmando, narra domingo e segunda, porque gosta muito da lata, e aí a gente entende, sabe como é que é. Mas ficou a pergunta para o Carlos Pellegrini. Tem essa história perguntada pelo Zé Aldo de não levar jovens para a altitude e de não exercer o poder de fazer 3 substituições, tendo feito apenas 2. Ontem o Diego Aguirre explicou, mas a pergunta é para ti, depois eu falo o que ele falou. O Diego Aguirre deu a explicação, né? Eu acho que essas questões todas de explicações a gente trabalha internamente. Zé Aldo, a gente conversa muito lá dentro do Internacional. Eu até vou te referir uma situação. Depois do fato do falecimento do vice-presidente, parece que o grupo diretivo e a comissão parece que se fechou mais ainda. Né? Que foi uma fatalidade, né? Um acontecimento muito triste, e isso motivou que a gente se fechasse mais ainda. Então a gente evidentemente conversa, a gente troca ideias. O Diego é um gentleman, é uma pessoa educadíssima, ele escuta as pessoas, mas ele é que comanda. Ele é que comanda o time. As opções são dele. Ele montou a estratégia para o jogo. Não deu certo por uma série de razões, mas as explicações foram convincentes. Bom, os jovens não irem. A alternativa do jogo, ele diz o seguinte, que eu ganho aos 35, 40, podia pifar e aí eu já teria queimado a regra. E se o Internacional empatasse, como quase empatou, eu poderia colocar um terceiro zagueiro para segurar o empate, que lá é muito bom. Então ele deu esse tipo de explicação. Não, e outra coisa, Ré, que nós estamos numa condição completamente atípica. Cai um jogador, passa mal um jogador. Quantas pessoas passaram mal? Nós tivemos até o caso do nosso roupeiro do Buiú, que é jovem, tem 30 e poucos anos. Não, isso não quer dizer nada. É o corpo do cara. É o corpo. Eu passei mal lá também. Não, O organismo reage de uma forma diferente. Né? é muito difícil. Aqui, não existe possibilidade de se jogar futebol em La Paz. Eu caminhava assim em La Paz. Bem devagarinho. Não, e outra, o aeroporto, além de tudo isso, o aeroporto ainda fica a 400 metros acima da cidade. Descobrimos uma coisa hoje, o REC na altitude é um caminhar elegantíssimo. Demais. Sim, porque aqui eu corro atrás da máquina. Não adianta, tem que aqui, ó. Tem uma... E o Valdívia e o Cláudio Vinck? Foram opções do treinador, ele está compondo o time, ele está tentando achar o time.
amanhã em Rio Grande, nós temos também outra composição de time, até que ele encontre, a partir de quinta-feira, é o time ideal, né, dentro daquilo que ele tem. Quinta-feira você já viu o dia D. Mas o detalhe é o seguinte, né? É que o Inter ainda não tem um time ideal, né? Ele vai trocando Amanhã o tudo da Newton chegada será dos segundo, jogadores. né? Porque aí tem que ter ritmo, né? O jogador tem que melhorar a condição física, tem que ganhar o entrosamento, e aí ele troca o pneu do carro com o carro em movimento, né? E esse é um problema que o Diego Aguirre está enfrentando. Por isso que eu acho até abrir espaço para interatividade na Rádio Bandeirantes, para saber a opinião do torcedor. Muita gente querendo a saída do Diego Aguirre. Eu discordo, acho que não é a melhor atitude, porque não é só um problema dele. Alguns jogadores chegaram depois da pré-temporada por uma dificuldade de negociação, por uma composição de valores e aquela história toda que a gente está acostumado a ver, né? É que o futebol não é um fast food. Né? O caso do Lisandro Lopes não deixa de ser um negócio de ocasião, né? Melhorou à medida que o jogador teve o contrato rescindido com o Algarafa. Então, eu acho que, além de algumas coisas do time, que eu acho que até o Inter poderia apresentar um pouco mais, é compreensível o que o Inter vem passando. O Newton é um jogador que não encaixou, mas não foi errado trazer o Newton. Ele na bola aérea não foi mal lá na altitude. Não. E até quase fez gol. E cavou o pênalti. Cavou o pênalti, exatamente. Ele no primeiro pau. E principal, Daniel, eu acho que a cultura do nosso jogador, ao se adaptar à cultura do próprio treinador, sim. é uma modificação de método de trabalho. Então, isso também leva um pouco de tempo. Vale uma trairagem, Pellegrini? Olha. Tu não é disso, Ré, que a gente sabe, né, Daniel? Mas é de leve. De forma nenhuma. É de leve, é de leve. Eu estou ficando velho, estou ficando mais... Eu acho que trairagem vale entre vocês. O dirigente é convidado e tal. Uma trairagem, mas é uma trairagemzinha, de leve, de leve. Não vai combater Deus, pelo amor de Deus. Não, Deus é um ser supremo. Deus agora bate boca em rádio, então não é mais Deus. Mas, de qualquer forma, é outra coisa que eu quero perguntar. O fato de estar dando para o técnico os reforços indicados pelo técnico, eu ontem até brinquei com o Diego Aguirre, o Nico Freitas, o Lisandro Lopes, dão claras mostras de que dá para acreditar no que vocês dizem, que a ideia é mantê-lo até dezembro, mesmo indo mal na Taça Libertadores da América, que é o sonho dourado de sempre de Grêmio Internacional, porque virou uma neurose. Se não ganhar a Libertadores, meu Deus do céu, acabou o mundo, o brasileiro agora, ai meu Deus, vira prêmio consolação o brasileiro. Dá para, como o Lisandro Lopes não joga nem a primeira fase, que o Inter pode sobrar na primeira fase, se não tiver competência. Então, se o Inter está dando a Diego, o que pede Diego, significa que está dando ao técnico uma estabilidade? Não, Rec, eu vou te dizer assim, com relação às contratações, tá? Desde o princípio, desde a chegada do Diego, nós montamos na realidade, um grupo de trabalho dos jogadores que nós queríamos e achávamos, entendíamos que poderiam vir compor o Internacional. Vocês mantiveram aquela observação eletrônica que tem lá? Sim, nós trabalhamos com o scout no clube, nós temos um trabalho muito forte a esse respeito, com todos os lances, com várias repetições de situações, aquilo que tu quer ver num jogador, tu consegue ver. Né? Da mesma forma que ele nos pediu 2 jogadores, né, e nós concordamos, depois de analisar bastante, né, nesse caso, por exemplo, do Lisandro, os outros atletas também foi da mesma forma. Nós queríamos trazer e ele concordou em trazer. Então, existe, né, todo um trabalho em conjunto. Então, se nós estamos trazendo jogadores que o treinador pediu, se nós também estamos trazendo jogadores que achamos que vai qualificar, né, o grupo de trabalho, evidente que nós acreditamos no trabalho do treinador e que ele vá até 31 de dezembro. Esse é o projeto. Eu tenho um amigo meu que quando termina o jogo, acabou, né? Então, vou usar a expressão desse nobre colega. Tá bonito hoje, hein? Não, impressionante. Isso deve estar mal intencionado. Eu acho que pegou gente na sexta-feira à noite. Acho que essa sexta-feira... Sábado de manhã, o cara de gravata e colete. Sexta-feira à noite, foi longa, hein? Eu acho que ele veio direto. Aí. Eu também acho. Que ele veio direto. Acabou, o Inter ainda pode fazer mais uma contratação? O Internacional está sempre preparado, está sempre aberto a trazer novos jogadores, desde que venha qualificar o grupo. Então está com a grana. Trabalho. Não, nós fizemos algumas modificações no plantel no início, em que continuou da mesma forma estabilizado daquilo que o presidente sempre nos indicou. Nós vamos trabalhar com um orçamento e nós não estamos saindo disso. O Alex já começou a conversar com a direção do Inter, já houve um contato inicial para ajustar a renovação dele.
A tendência é que ele permaneça? Como é que está essa situação? A situação do Alex é diretamente com o presidente, já iniciou uma negociação com o empresário do jogador. Eu espero que logo se resolva. Como é que vocês estão medindo o que se paga? O Alex era titular, o Alex era esperança quando chegou, hoje ele é alternativa. Ele vale menos, muito menos, tem que se adaptar, é como o clube quer, antes era como o clube precisava. Como é que vocês definem essa situação?